Tá voando? Olha aí, hoje, 25 de novembro, vamos para continuação da nossa atividade para a gente entrar no último capítulo, tá bom? Nossa atividade aí, a gente ficou na página 161, aliás, na página 160, tá bom? Estamos quase concluindo nosso oitavo ano, estamos quase concluindo o século XIX, tá bom? O nono ano a gente vai começar no século XX, só é século XX o nono ano, o ano todinho. A gente vai começar na Guerra Mundial, vai começar no imperialismo, vai começar nas confusões dos governos, a gente vai falar sobre o liberalismo, crise econômica em Nova York, muita coisa, e tudo isso nada mais é do que reflexo do século XIX. O século XX foi criado no século XIX, é uma coisa que não vai ter falta de ligação, né? Existe uma conectividade aí entre esses dois séculos, muito grande, muito importante. O Brasil, por exemplo, como nós já percebemos, o Brasil muda de governo desde o tempo da colônia. Uma hora é governo geral, uma hora é imperador Dom Pedro I, depois é regência, depois Dom Pedro II, depois vai virar república e por aí vai, né? E até hoje é assim, o Brasil é uma mudança constante, né? Olha só, na página 160 tem a parte que fala de pesquisando, né? Que eu já expliquei para vocês como é que faz, tá bom? Engancha aí um papelzinho aqui, clipa um post-itzinho aqui ou uma anotaçãozinha só com a resposta aqui da pesquisa. Essa aqui a parte eu já expliquei. A questão de vestibular é bom que vocês já comecem a entender. Entender o seguinte, ó. No nono ano vai ter muita questãozinha desse tipo. Quer dizer, para o ensino médio só falta aqui um ano. Só falta um ano para você entrar no ensino médio. Porque esses 2 últimos meses de 2020 praticamente já estão se encerrando. Viu? E daqui a um ano você vai começar no ensino médio fazendo muito simulado para o Enem, muito simulado para o vestibular, muita informação, você vai ter que saber muita coisa para você marcar a questão correta e aprender a raciocinar em cima dessas questões aqui, tá bom? Aqui a gente vê a banca, chama isso aqui de banca, viu? A banca da Unesp, São Paulo, é a banca que vai, digamos assim, ser a porta de entrada para o vestibular. Quem acertar muita questão aqui vai entrar na Unesp de São Paulo, né? E essa daqui é a assertiva. A assertiva e aqui são as alternativas. Tá bom? O que é que diz a assertiva? Entre as formas de resistência negra à escravidão durante o período colonial brasileiro, podemos citar o que? Como vocês podem perceber, a minha assertiva já está respondida. Eu não vou colocar todas para vocês também não, mas eu vou colocar algumas, né? Então, sobre a resistência à escravidão negra, podemos citar o que? A presença de crenças e rituais religiosos de origem africana que eram condenados pela Igreja Católica. Então, essa daqui é a nossa resposta correta. As outras estão erradas, né? A organização de quilombos nos quais sob supervisão de autoridades brancas, não. Autoridades brancas não supervisionavam os quilombos, não. Tá bom? As sabotagens realizadas nas plantações de café, com introdução de pragas da África, não teve nada disso também, não. Essa questão até já comentei na aula passada. Então vamos para a segunda. A banca, a assertiva e as alternativas. A banca, vamos lá, assertiva. Tendo comum de seus pilares de sustentação o regime da escravidão, né? O Estado monárquico brasileiro enfrentou um dos maiores impasses. A promoção do fim da escravidão e a busca de alternativas para a mão de obra interna. Triunfou o projeto gradual da abolição defendido pela elite. Não foi um projeto que acabou com a escravidão de uma hora para outra, não. Foi gradual, mas foi um projeto também de elite. As leis foram criadas pelos ministros e deputados do Brasil. Não foram leis conquistadas, não. Tá bom?
Ok, muito bem, aqui. A banca, a assertiva e as alternativas, ok, muito bem. Aqui você pode perceber que é uma lei, essa lei Eusébio de Queiroz foi uma lei que copiou a lei Bio-Aberdeen da Inglaterra, é a mesma coisa, só muda só o nome. É uma lei que proibiu o quê? O tráfico de escravos em navios pelo mar, pelo oceano. É proibido. A Inglaterra disse, é proibido, o Brasil disse, pois tá bom, vamos criar uma lei aqui proibindo. Né? Essa que eu acho que eu comentei também na aula passada. Essa aqui eu não comentei ainda, que é da UESP do Piauí. A banca é UESP do Piauí. Ah, professor, vou fazer uma prova da UESP. Se eu passar, eu vou estudar medicina lá em Teresina. Eu vou ser engenheiro, vou ser arquiteto, vou fazer direito, vou ser advogado, juiz, desembargador, enfim. Então a UESP lançou essa assertiva aqui. A luta contra a escravidão foi lenta, mas persistente. Envolveu grupos urbanos e intelectuais liberais. Com o fim da escravidão houve o quê? Será se houve mudanças fundamentais na estrutura da produção do Brasil? Mudanças fundamentais não. Tá bom? E nem o início da industrialização também não. Será se com o fim da escravidão renovou a forma de dividir as propriedades agrícolas na região do Piauí e do Ceará? Não teve isso não, viu? Até porque Piauí e Ceará dedicavam-se mais à pecuária, né? Letra C. Com o fim da escravidão, houve modernização dos costumes? Não, o racismo foi aumentar. Nós quase que a gente tinha uma guerra de secessão no Brasil também, igual aos Estados Unidos, uma coisa triste. Com o fim da escravidão, houve crescimento do trabalho assalariado e formação de grandes partidos políticos? Não. Com o fim da escravidão, correta essa daqui, falta de políticas sociais que dessem conta da nova ordem instalada com o fim da escravidão. Faltou política social para acolher aqueles que eram escravos no passado e agora não eram mais. Faltou políticas sociais para dar àqueles ex-escravos uma dignidade no trabalho assalariado, coisa que não aconteceu. Muitos até continuaram sendo escravos porque não tinha mais o que fazer. E foi o jeito do patrão aceitar e mentir ali que pagava alguma coisinha ali para ele. E muitos ficaram perambulando sem ter o que fazer. É triste essa parte da nossa história. Né? Isso aqui é do Ceará, a banca é do Ceará. Analise a ilustração abaixo. Está aqui o desenhozinho do Debré. Né? Você pode perceber que tem escravos aí. Estamos aí na página 161, 161. Tá bom? Com base na imagem apresentada e nos conhecimentos acerca do período escravocrata do Brasil, é possível concluir o que? Como vocês podem perceber aqui, vamos concluir que o fim da escravidão legal no Brasil não foi acompanhado de políticas públicas e mudanças estruturais para a inclusão dos trabalhadores recém-libertos, viu? É bem semelhante à quarta questão. Acabou a escravidão sim, mas não teve nenhuma política pública, ou então política social para essas pessoas não, foram simplesmente abandonadas à própria sorte, tá bom? E foram buscar os imigrantes lá na Europa para trabalhar nas plantações de café, que era o produto mais importante aí do Brasil na época, tá? Pois é, tem isso daqui que é complemento da questão. Aqui a sexta, a banca lá em cima, aí tem um textinho. Acostumem logo com esse tipo de textinho, viu gente, que aparece muito. Acostumem logo porque toda prova de vestibular, toda prova de Enem ou simulado, tem um textinho para você analisar antes. Então vocês leiam muito, tentem ler compreendendo, ler mais de uma vez, lê uma vez rapidinho sem preocupação de entender. Depois você volta, começa a circular algumas palavrinhas, começa a sublinhar alguma coisa para você ficar mais ligado ao texto. Mas a minha dica é o seguinte: antes de ler o texto, você vai logo para a assertiva, dizer logo para ela saber logo o que é que ela quer. Depois que você leu a assertiva, aí sim você vai para o texto. Porque senão você não vai saber o que é que o texto vai
significado nas alternativas. Então, como é que diz a assertiva? A chegada de 760 mil escravos africanos entre 1831 e 1856, mencionada no texto, contrariava uma lei inglesa e outra brasileira, né? Ambas decretadas nesse período proibindo o tráfico de atlântico de escravos para o Brasil. A assinale alternativa que apresenta respectivamente a lei inglesa e a lei brasileira. Falei para vocês que a lei brasileira copiou a lei inglesa, não foi? Ó? A lei Bill Aberdeen e a lei Eusébio de Queiroz são equivalentes. É só isso que está dizendo a assertiva. Com isso você não precisava mais ler o texto, porque você já sabe a alternativa. Você ganhou tempo, você ganhou um espaço aqui na frente de um concorrente. Você deixou um concorrente para trás, vamos dizer assim, numa prova real. Tá bom? Por isso eu aconselho você ler logo a assertiva. Depois, na dúvida, lê logo o textinho depois, viu? Mas lê bem o textinho. Aí você vai para a alternativa. Se dissesse aqui, de acordo com o texto, você é obrigado a ler o texto. O texto fala que, aí você tem a obrigação de ler o texto. Tá bom? Só uma dica. A sétima diz assim: a década de 1880 foi marcada pelo processo histórico de derrocada do sistema político monárquico no Brasil. A estrutura institucional do Império parecia frágil diante de novas demandas políticas e sociais. Assinale a alternativa que indica o acontecimento determinante da perda de sustentação política da monarquia junto a proprietários rurais, preste atenção, sobretudo no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu para que os proprietários rurais deixassem de apoiar a monarquia? É isso que o texto está dizendo. Exatamente a assinatura da Lei Áurea que libertou todos os escravos, gente. Depois que essa lei foi assinada pela princesa Isabel, os fazendeiros escravocratas todos passaram para o lado dos republicanos, passaram a lutar contra a monarquia no Brasil. Isso enfraqueceu o Dom Pedro II e sua família real. Tá bom? Interessante essa pergunta, essa questão, né? Novamente, uma daquelas em que eu falo para vocês. Vai logo na assertiva, ó. Leia o trecho retirado do primeiro número do jornal A Redenção, de 2 de janeiro de 1887. Beleza. O texto está aqui. Só que na assertiva diz: o excerto expressa, quer dizer, o que está escrito lá expressa o quê? Então você vai ser obrigado a ler o texto para saber o que é que está expressando. Aqui você não pode pular o textinho, não. O título do nosso jornal já indica a nossa missão na imprensa. Nós queremos a libertação imediata dos escravos. A escravidão é um cancro que corrói o Brasil. O paliativo da lei Saraiva-Copegipe, que é a mesma coisa de lei Eusébio de Queiroz, viu? Prolonga a enfermidade. Contamos com o povo e nada mais. Então aqui é o seguinte, é como se fosse uma convocação para a libertação da escravidão de vez, né? Então o excerto, ou seja, o texto expressa o que? Vocês podem perceber a posição dos grupos abolicionistas que defendiam o fim do regime sem indenização ou compensação para os escravocratas, certo? Os abolicionistas eram aqueles lá, Castro Alves, Olegária, né? O Joaquim Nabuco. Eles defendiam o fim da escravidão sem indenizar ninguém. Para que indenizar fazendeiro? Né? Era isso que eles estavam dizendo ali naquele texto ali. Tá bom? A questão 9 aqui diz assim: você tem a banca em cima, tem a assertiva aqui embaixo. Os versos da canção se reportam ao processo de escravidão no Brasil. Em relação a esse assunto, pode-se afirmar o quê? Então, gente, tem que ler o texto também, porque está se referindo diretamente a ele, os versos da canção. Qual é a canção? Essa daqui. Ó. Mas como pode um homem escravizar outro homem? O homem negro não é melhor do que o homem branco, nem pior. A pele branca não é pior
que a vermelha nem melhor. A pele negra, branca, vermelha, amarela é apenas a roupa que veste um homem. Pronto, aqui é a canção, né? Então os versos dessa canção dizem o quê? Vocês podem notar aqui, dizem exatamente isso aqui, ó. A pressão político-militar da Inglaterra para acabar com o tráfico de escravos era uma exigência do capitalismo industrial, na busca de novos compradores para os produtos industrializados. Exatamente isso que eu expliquei para vocês há 2 aulas atrás. Era melhor os caras, em vez de comprar escravos, comprar os produtos da Inglaterra. Viu? Então, o dinheiro que eles iam gastar com escravidão, eles poderiam muito bem investir em produção inglesa. E é isso que a Inglaterra queria. Por isso que ela lançou aquela lei proibindo o tráfico de escravos pelo mundo. Porque ela fosse boazinha não, viu? Aqui nós podemos perceber, né? A 10ª aqui. A Banca Federal de Goiás, né? E a assertiva e as alternativas. A assertiva diz: a partir de 1850 houve um decréscimo significativo na importação de escravos no Brasil. Essa situação está relacionada a quê? As sanções políticas da Inglaterra contrárias ao tráfico de escravos, obrigando a promulgação da lei Eusébio de Queiroz. Perfeita, viu? Por isso que diminuiu o tráfico de escravos no Brasil, por causa da Inglaterra. Certo? No próximo aula a gente vai ver a monarquia enfraquece. Vai ver que o Dom Pedro I é excluído das redes sociais do Brasil. E digamos que as questões que levaram à proclamação da República em 1889 foi exatamente uma das questões. Uma delas foi abolicionista, apoiada pelos militares. Já falei disso para vocês. Mas é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então fiquem em casa, fiquem na paz. Bom dia a todos.